Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, me chamo Yasmin, moro no Mato Grosso. O que vou relatar aqui foi a coisa mais aterrorizante de toda a minha vida. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Hoje em dia, tenho 17. Lembro-me que era uma sexta-feira de quaresma, e eu e a minha família fomos convidados para ir numa festinha de aniversário de uma filha da amiga da minha mãe, que ficava meio que numa vila. Não era tão longe, mas lá era muito conhecido porque todos os ônibus paravam na rodoviária de lá. Até aí tudo bem. Na época não tínhamos carro, então o jeito era ir de ônibus. A vila não era muito grande e ficava a mais ou menos 1 hora de viagem de ônibus. Assim que chegamos, já estava escurecendo. A minha família e eu não nos preocupamos, pois iríamos dormir na casa dessa amiga. A festinha começou meio tarde, lá pelas 9 da noite. Quando a festinha acabou e os convidados foram embora, a minha família e a família dessa amiga ficaram ainda no local da festa, que era no salão da igrejinha. Ficamos lá até o amanhecer, só jogando conversa fora. Eu nem estava conversando tanto, porque eu não conseguia tirar os olhos da mata que ficava no fundo do salão aberto. Eu não sei porquê, mas algo me dizia que havia alguma coisa ali. Até que então, o avô dessa amiga tocou num assunto sobre um bicho que estava matando algumas galinhas e uns gados da vizinhança. Daí, a minha atenção foi totalmente para aquele senhor, e ele continuou. Alguns peões dizem que viram um animal maior que uma vaca. Ele era cinza, com olhos grandes e amarelos. Estava ali, no meio das vacas. Alguns dizem ser o tal do lobisomem. Os garis dizem que no local em que eles jogavam lixo, que era para dentro da mata, eles, às vezes, ouviam grunhidos de porcos, sendo que não havia porco algum por ali. E às vezes, que eles olhavam diretamente para a mata dentro, podiam ver vultos extremamente grandes e negros. Mas eu sempre falei que era ladainha para a criançada não sair de casa. Eu já estava morrendo de medo, pois eu acredito nessas coisas. E quando o senhor terminou de contar, a minha atenção voltou novamente para a mata. Parecia que eu estava vendo alguma coisa. Mas logo pensei que era somente coisa da minha imaginação, pois estava com medo da história que o senhor havia contado. Então, lá por volta de 00:30, a minha família já queria ir para a casa dessa amiga. E logo fomos. Já estávamos no meio do caminho, e foi quando eu lembrei que havia esquecido a minha mochila lá no salão. A minha mãe não quis vir comigo, então eu pedi para os 2 filhos mais velhos dessa amiga para que me acompanhassem até lá de volta. Voltamos tudo novamente. Ao chegarmos lá, as luzes já estavam apagadas. Eu consegui enxergar por causa da luz da lua, que por sinal era lua cheia. Logo eu me apressei. Demorei um pouco para achar a minha mochila. E quando achei, eu e os meninos ouvimos um uivo que até hoje me mata de medo, só de lembrar. O uivo vinha da mata. Eu e os meninos nos olhamos e saímos dali.
Eu queria correr, mas os meninos falaram que era apenas um cachorro, que ficava ali cuidando da igrejinha. Mas nem por isso eu me acalmei. Na estrada em que estávamos voltando, era de chão batido, e tinha os matos do lado direito, que era do lado que eu estava andando. E logo em seguida eu comecei a ouvir passos que vinham daquele mato. Eu sabia que era de lá, porque não eram os meninos, e aqueles passos faziam barulhos de mato se quebrando. Falei para os meninos ficarem quietos e apressarem o passo. Ao fazermos isso, eu percebi que os passos que eu ouvia do mato seguiam os nossos passos. Parecia que aquela rua não tinha mais fim. Até então, eu decidi correr, e os meninos me seguiram. Olhei para trás e foi aí que eu vi um bicho enorme, preto, saindo do mato. Aquilo saiu cheirando o ar. Pude perceber que aquilo tinha cara de cachorro, com nariz de porco. As suas orelhas eram enormes, e aquela criatura tinha mais de 2 metros de altura. Era muito magro e fedia carne podre. Os seus olhos eram grandes e amarelos, e as suas mãos eram como de humanos, só que muito maior, e cheia de pelos, e com unhas extremamente grandes e afiadas. Aquela coisa olhou para mim, e veio em minha direção como um cachorro. As suas patas da frente eram maiores do que as de trás. Ele estava numa distância de 100 metros de mim, até que começou a correr em minha direção. Eu logo pensei que seria o meu fim, e comecei a rezar e a correr. Eu corri tanto, mas tanto, que não havia nada para me parar naquele momento. Logo em seguida, eu ouvi um tiro, e um uivo extremamente alto e horripilante. Era um uivo de dor, de raiva. Olhei para trás ainda correndo, e vi o bicho correndo pela estrada de terra, voltando em disparada para a mata adentro. E um pouco atrás de mim, os 2 meninos que foram comigo estavam com uma arma em suas mãos, mirando naquela criatura. Continuamos correndo, com medo daquela criatura voltar. Eu fui chorando até a casa dessa amiga, e que graças a Deus estava perto. Chegando lá, eu estava pálida, chorando, tremendo, e não conseguia falar nada. O pessoal ali perguntou para os meninos o que havia acontecido comigo para mim estar naquele estado. E os meninos contaram o que havia acontecido. Ao amanhecer, fomos embora com medo. Eu ainda não conseguia falar nada. Fiquei 3 dias em pânico, sempre sonhando com aquele demônio. Eu tenho trauma até hoje, sempre que me lembro. E desde então, eu nunca mais fui naquela vila de noite, somente durante o dia. E eu logo ia embora antes das 18 horas. Este foi o relato que aconteceu comigo, e é verídico. E acreditem nessas coisas, pois elas existem mesmo. Boa noite, o meu nome é Bruna. Eu moro em Cerqueira, César, interior de São Paulo. Tenho 19 anos e desde criança eu tenho mediunidade. Este relato aconteceu comigo no dia 13/3 de 2019, às 9 horas da manhã. Eu tive uma viagem astral e de repente eu notei que estava na sala da minha casa. E quando olhei para o sofá, havia ali uma pessoa com pele vermelha e chifres parecidos com de um boi, mas eram negros. Estava vestido com roupas sociais, calça social, sapato social e camisa social longa e gravata. Ele estava sentado com as pernas cruzadas.
Ele logo se levantou e saiu para fora. Foi até a rua e entrou em um carro. Aquele carro era um Gol quadrado prata. Ele colocou um braço para fora do carro e foi embora, com um sorriso maligno. Assim que ele foi embora, eu voltei ao meu corpo, e foi aí que eu acordei. Não consegui dormir mais aquela noite, e até hoje eu me pergunto o que foi aquilo que eu vi. Boa noite.